Então, voltamos no intervalo, meus alunos. Vamos dar continuidade aqui à nossa discussão de hoje, né, sobre o SUS. E antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando do artigo 200, né? É muito importante dizer que esses artigos, eles são cláusulas pétreas, né? Isso é, eles não podem ser revogados. De maneira nenhuma pode ser revogado. Está na Constituição e não pode ser revogado. O que pode ser feito são as emendas constitucionais, para poder, então, melhorar alguns aspectos. Com isso, nós temos algumas emendas constitucionais, algumas leis que tratam aí sobre a questão do financiamento. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas é importante dizer que a emenda constitucional número 29 de 2000, ela é uma emenda que ficou anos e anos para ser votada, para ser aprovada. E ela vem, não é, falando sobre o valor que cada ente federado deveria investir. Ente federado é o Estado, município e a União. Então, o que eles têm que investir? A União deve investir o valor investido no ano anterior, corrigido pela variação do Produto Interno Bruto, né, do PIB. Os estados, eles têm que investir 12% de sua receita e os municípios 15%, ou mínimo 15% de suas receitas devem ser aplicadas, né, no SUS. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é o mínimo, certo? São os valores mínimos. Eles podem aplicar muito mais. Acho que aqui em Palmas tinha um prefeito, acho que era o Amasta, né? Ele ficava sempre dizendo que a prefeitura, na época dele, né, tinha um investimento muito acima do mínimo, né, na saúde. Parece que ele investia 20% da arrecadação na saúde. Então, é isso. E nós temos uma outra lei também falando sobre orçamento, a Lei 141 de 2000, e por fim a PEC, né, que congelou os investimentos. Nós vamos ter um momento só para falar sobre isso, eu não vou adentrar nisso agora, tá bom? Então, a Lei 8080, né? Lembra que o SUS, então, ele foi criado lá na Constituição Federal, a Constituição é a mãe do SUS, mas o SUS precisava de um pai, ele precisava ser regulamentado. Então, a Lei 8080 de 1990 veio, então, regulamentar o SUS. Regulamentar quais e como serão as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. E nela está especificado os princípios do SUS e a maioria das colocações dos artigos da Constituição Federal de 88. Então, sempre você tem que pensar como era antes do SUS. Lembra, antes do SUS nós tínhamos aí o INAMPS. Década de 80 era o INAMPS que estava reinando. E o INAMPS você só tinha acesso, né, se você fosse trabalhador com carteira assinada, isso é, se você contribuísse com o serviço, né? Se você contribuísse com a Seguridade Social. Se você contribuísse, você teria acesso à saúde. Se você não contribuísse, você não teria acesso aos serviços de saúde. Então, o SUS é o melhor plano de saúde que existe. Ele precisa melhorar muito, mas do que a gente tinha para o que a gente tem hoje, ele é excelente. Eu mesma, como eu falei para vocês, eu estou com problema de pressão. Quinta-feira eu passei mal, minha pressão ficou 18/12. Então eu comecei a passar muito mal, fui para a UPA, fui atendida imediatamente. Tomei as medicações lá, melhorei, voltei para casa e estou fazendo acompanhamento, faço acompanhamento no posto de saúde aqui do lado da minha casa, na 108, e isso tudo é SUS. O SUS é um plano de saúde de excelência. Só precisa mesmo... Eu vou ver, alguém falou aqui...
Ah, obrigado. Eu tô lutando para melhorar. Mas eu só quero dizer isso, gente, que todos nós usamos o SUS. Todos nós usamos o SUS. Não é mentira quando um Luciano Huck colocou, né, que ele também é usuário do SUS. Ele não está mentindo. Muita gente colocou, ele fez um post na internet defendendo o SUS, porque houve aquele decreto lá, foi uma lei, né, do Bolsonaro, foi uma lei, foi um decreto mesmo, presidencial, que tudo caminhava para a privatização das unidades básicas de saúde. E várias pessoas se manifestaram contra, né? A população se manifestou. Eu sou contra, viu, a privatização, viu? Claro que eu sou contra. É óbvio que eu sou contra. Entendeu? Mas se você assistir o filme Ciclo, você vai entender do que eu estou falando. Você vai assistir o filme e você vai entender como é a saúde nos Estados Unidos, como é a saúde em vários locais do mundo, para você ver que o nosso modelo de saúde ele é maravilhoso. Nós vamos ter uma aula só para falar de modelos de saúde. Aí isso vai ficar mais claro. E aí, só voltando, ele disse se as pessoas comentarem embaixo, você tem plano de saúde cara, vai dizer que usa o SUS. Usa. Porque se ele vai num restaurante, a vigilância sanitária já passou por ali, para poder deixar com que aqueles produtos, né, possam ser para o consumo. Se você bebe uma água na garrafinha ou bebe uma água da torneira, é SUS, porque a qualidade da água é feita por onde? É feita pela saúde lá ambiental, é feita pelo LACEN a qualidade da nossa água. Por que nós bebemos essa água e diz assim, essa água é potável? É SUS. Do nascer ao morrer, a gente precisa do SUS. Do nascer ao morrer, a gente utiliza o SUS. A Maria está dizendo que também defende muito o SUS, porém tem que pôr em prática as leis. É uma história muito bonita, porém tem que melhorar muito. Sim, tem. E a gente vai discutir algumas coisas que precisam melhorar. Principalmente as questões referentes ao acesso, certo? Ao acesso. E eu estou vivendo na pele a questão do acesso o acesso à unidade básica, ele é rápido, fácil, não tem empecilhos, mas a atenção especializada na rede demora muito. Eu estou caminhando aí na rede para um otorrino e para um cardiologista. Bom, eu já fui num cardiologista, num otorrino particular e num cardiologista particular. Por quê? Porque a rede está demorando e eu não estou bem. Isso, eu estou na rede desde setembro, certo? Eu estou no sistema desde setembro para um otorrino, porque eu tive também a labirintite, vocês lembram? Acho que eu estava dando aula para vocês quando eu passei mal, né? E vocês estão percebendo que eu estou usando óculos, descobri que também preciso do óculos. Então, gente, o SUS, todo mundo utiliza o SUS. Pode ser a pessoa mais rica do Brasil, ele utiliza o SUS. Pode ser a pessoa que tiver o plano de saúde mais Golden, Plus, Ouro, ele vai utilizar o SUS. Então, a Lei 8080, que vem regulamentar, então, como é que esse SUS funcionaria, trata também dos objetivos do SUS, como tem um desses objetivos, né, são objetivos identificar os determinantes de saúde. Isso é o que causa, né, o que causa as doenças, né, os determinantes de saúde. Formular políticas de saúde, realizar atividades assistenciais de prevenção e de suas atribuições também, além da assistência à saúde individual, ações de vigilância, de regulamentação, de fiscalização e várias outras ações. Então, essa Lei 8080, ela é muito importante, ela cai em concurso, todo concurso da saúde cai, tá? E ela veio tratar dos princípios e diretrizes do SUS, sobre a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização, a regionalização e a hierarquização. Nós vamos falar sobre cada um disso aí.
veio tratar também das atribuições e competências de cada órgão federado, né? O que é o papel da União, certo? Qual é o papel do município? Então, o papel da União é formular políticas e diretrizes. O papel do município, ele é um planejador e ele é um executor dos serviços de sua área de abrangência. Quem executa os serviços, gente, é o município. O município é responsável pelo serviço. E o Estado? O Estado, ele é um apoiador e ele também ajuda, ele presta assessoria para os municípios para se planejar, né? E ele também presta assessoria no executar desses serviços. Mas não é função do Estado, por exemplo, vacinar. Isso é função dos municípios. Agora, quem distribui a vacina é o Estado. Mas é o município que vai, então. Agora, no Covid, por exemplo, vocês podem ver que o prefeito, né, o governador Dória, querendo comprar as vacinas, ele é Estado, mas não é ele que vai aplicar a vacina, não é o Estado, é o município. Oi, Nádia, você quer falar? Oi, Nádia. Eu apertei sem querer, desculpa. Ah, tá bom. É que levantou a mão aqui. Também, a Lei 8080 trata das atribuições e competências, né, disso aí, e a participação, então, da iniciativa privada, a saúde indígena, vem falar sobre os financiamentos e recursos. Mas, lembra que eu falei para vocês que foi vetado muita coisa? Com isso, teve, no fim do ano, a Lei 8.142, já fechando o ano de 1990, para colocar de volta, né, a participação social e os recursos, o financeiro para o SUS. O Collor, ele vetou muita coisa da Lei 8080 e houve uma manifestação popular muito grande, como eu disse para vocês, houve uma pressão muito forte dos grupos, né, da sociedade civil e organizada, das comunidades de base mesmo. Igual agora o Bolsonaro querendo fazer aí essa privatização, houve uma pressão geral e ele teve que recuar. Por quê? Porque não seria bom para o SUS, seria danoso. Seria ia de novo ter como privilégio. O mais pobre ele ficaria desassistido. Então, aqui na 8.142, vocês vão perceber, se vocês lerem na íntegra 8080, vocês vão perceber que lá fala sobre as conferências de saúde. Então, a cada 4 anos, né, nós temos aí as conferências de saúde, as conferências nacionais, estaduais e municipais. E essas conferências, elas servem para avaliar a situação de saúde e fazer proposições de diretrizes com a participação de vários segmentos sociais. Isso aqui, gente, as conferências precisa da participação da população, mas é uma coisa bem complexa. Quem já participou de conferência de saúde, levanta a mão. Ninguém nunca participou de uma conferência de saúde, gente? Vocês estão aí, todo mundo? A gente teve uma, mas é a primeira matéria minha. Participou? Não. Eu venho de outra área, administração. Ah, certo. Então, é importante participar. Agora, quando tiver a próxima conferência, que 2019 teve, né, uma conferência. Daqui 4 anos tem outra conferência, é bom vocês participarem das conferências. Não paga nada, é de graça, para você ver o que está sendo falado sobre a situação de saúde. Lembra que eu sempre digo para vocês que é importante a gente saber do que as pessoas morrem, do que essas pessoas adoecem, do que elas morrem. É importante. Isso é uma avaliação da situação de saúde. Saber do que as pessoas estão adoecendo e do que essas pessoas estão morrendo.
Um exemplo, nessa época de Covid aí, nós temos muitas pessoas adoecendo, né, de doenças mentais. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão com medo, com muito medo. Então, nesse momento é importante saber do que as pessoas estão adoecendo, porque não é somente o Covid, tem várias outras doenças que está vindo aí, que está acontecendo por causa dessa situação do Covid. Professora, oi? A senhora acha que essa doença tem cura ou a gente vai ter que aprender a conviver? Vai aprender a conviver. É vírus. É vírus, né? Vai aprender a conviver. Vai ter a vacina, né? E de vez em quando em vez, ele vai dar um surto de novo. Vai ser assim. Vai ser desse igual jeito. Meningite, né, professora? Meningite, a catapora, o sarampo, né? Sarampo, Hoje, essas doenças já foram muito prevalentes aqui no Brasil, né? Catapora, sarampo. Hoje, você percebe que você não vê mais criança com sarampo, por exemplo. Nós tivemos, há um tempo atrás, um surto aqui no Brasil, mas esse surto, houve campanhas, né, de vacinação e foi por causa estão associando, né, a entrada dos imigrantes, né? Aqui. Então, houve um surto, mas já está controlado. Mas ainda assim está tendo campanha de imunização do sarampo, né? Catapora, enfim, nós vamos ter que nos acostumar. Mas só voltando aqui para a conferência de saúde, gente. Primeiro, tem as conferências municipais. Essas conferências municipais, os municípios, eles precisam da participação popular para que a população avalie a sua situação de saúde e a população faça as suas preposições, né? A população é que vai dizer quais são as diretrizes, o que precisa acontecer para melhorar aquela situação de saúde. E aí, depois das municipais, fazem as conferências estaduais, né? Eles elegem delegados, né? E porque não dá para vir todo mundo do município para uma conferência no estado. Então, eles elegem representantes, elegem os delegados. E esses delegados eleitos, então, eles participam da conferência estadual de saúde. E ali, eles novamente trazem, cada um traz da sua realidade, traz as notícias da sua realidade, né? A situação de saúde do seu município, e há um debate, tem os temas, tem os eixos que eles vão discutir. Então, é muito interessante você participar. E na estadual é eleito também delegados para participar da nacional. Posterior tem a nacional. Então, a nacional, todos os estados estão ali representados. A estadual, todos os municípios estão ali representados. Então, é bem interessante. E aí, a participação popular, ela é primordial. A participação da sociedade tem que ser, porque a sociedade, sociedade organizada, ela tem voz. O momento que você tem voz e vez, você tem nessas conferências de saúde para falar, para pegar o microfone e fazer denúncia, porque fica em ata tudo isso, gente. Então, é importante a gente participar. É muito estranho a população do Brasil, quando tem algum problema, ela vai para o noticiário, chama a imprensa e briga, e reclama, e chama o balanço geral, mas na hora de participar das decisões, não participa, porque a população também pode participar do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, gente, ele é um órgão deliberativo, e ele é composto pelos representantes do governo, prestadores de serviços, tá? 25%, profissionais de saúde, 25%, e usuários, 50%. Então, esse conselho ele vai atuar na formulação de estratégia e no controle da execução das políticas de saúde.
Para vir o recurso financeiro para cada município, o município ele precisa ter um conselho de saúde. E um conselho de saúde é atuante. Às vezes, o conselho de saúde está ali apenas para inglês ver, mas a culpa é de quem? Veja que 50% é a participação do usuário. E o usuário, às vezes, não está participando nem do conselho local de saúde. O que é o conselho local, professor? O conselho local, cada unidade básica de saúde, ali eles têm um conselho local onde eles vão debater, discutir, formular estratégias de execução para a saúde pública daquela população. Você pode ir no seu unidade básica de saúde e perguntar quando que o conselho vai se reunir. O conselho local de saúde se reúne quando? Ah, não está reunindo aqui, está reunindo em lugar X. Aí você participa. Você pode participar do conselho de saúde. O conselho local, gente, ele tem até eleição para o conselho local de saúde. Eu já fui eleita conselheira local de saúde, lá em Goiânia, né? Aqui eu não participei. Lá em Goiânia eu era muito atuante nisso. E então, o conselho local, ele leva para o conselho de saúde as demandas. Isso é muito importante, a participação. Quantos aqui já participaram de conselho local de saúde, conselho de saúde? Não vou mais fazer essa pergunta, não. Não vou constranger ninguém. Professora, eu acho que é porque é pouco divulgado, não é não, professora? Assim, eu digo assim... É isso que eu queria dizer também. Assim, por mais, pelo menos eu, que até queria, mas eu nem sei por onde começar. O Hamilton já. Muito bem, parabéns, Hamilton. É pouco divulgado. Eu acho, gente, que o SUS ele deveria ser falado desde a pré-escola. Entendeu? Sobre isso aqui. Que você tem voz e vez, né? Verdade. A maioria das pessoas só vai saber disso aqui quando chega na faculdade. E na época da faculdade é tão tumulto que você não consegue participar de muita coisa. Aí, em vez de você participar como usuário, quando você estiver lá, você vai participar como profissional de saúde ou prestador de serviço. E aí, o usuário, né? Então, os conselhos de saúde, gente, tem um conselho local de saúde, tem um conselho de saúde municipal, tá? Tem o conselho estadual de saúde, tá? E tem o Conselho Nacional de Saúde. Vocês podem perceber que de vez em quando o Bolsonaro fala qualquer bobagem ou em relação à saúde, o Conselho Nacional de Saúde se manifesta contra e dizendo o que é que tem que ser. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Saúde ele é um órgão deliberativo. Ele fica de olho, é um fiscal, entendeu, da saúde. O Conselho de Saúde Municipal é o fiscal da saúde. É o fiscal, porque o prefeito, para ele ter o recurso, para o recurso vir, ele precisa ter o conselho, ele precisa ter a aprovação do conselho nas suas contas. Ele precisa fazer um planejamento anual de saúde, um planejamento orçamentário. E esse planejamento, ele passa pelo Conselho de Saúde e ele passa pela Câmara dos Vereadores. Se o Conselho não aprovar, não tem. O recurso não vem. Está explicado por que não tem propaganda, professor. Está explicado. Tudo vai fazendo sentido, né? Agora deu sentido. Por que não é divulgado? Entendi. Quando for a aula de financiamento, a gente vai adentrar mais nisso, tá bom? Mas eu só queria dizer para vocês que para vir os recursos, o prefeito ele precisa fazer ele precisa ter um conselho de saúde, né? Claro, né? Ele precisa... tá até aqui, ó, recursos, né? Os estados e municípios recebem o recurso para a saúde por meio do Fundo de Saúde. Isso é, ele tem que ter uma conta bancária num banco, né? Ele tem que ter um contador, tem que ter o CNPJ. E para receber o recurso, todo município, o estado, eles devem ter um conselho de saúde.
eles têm que ter também um plano de saúde. Plano de saúde, gente, é um planejamento que eles têm que fazer com as ações, dizer quais são os eixos que eles vão trabalhar durante os 4 anos. Lembrando que cada governo pega 2 anos do plano que o outro fez, dos recursos que o outro planejou, que o governo anterior planejou, certo? Então, o que acontece? Ele faz, então, esse plano, né, esse plano de saúde. Ele tem que ter um plano de cargos e carreiras, e ele tem também que apresentar o RAG, que é o relatório de gestão. Esse RAG é onde também tem que passar pelas instâncias, né, de fiscalização, de controle, certo? Passa pela procuradoria do município, se for município, ou procuradoria do estado, procuradoria geral. Então, essas contas, esses recursos que vêm, eles devem ser aplicados, e o Conselho de Saúde ele tem que saber a aplicação desses recursos, para onde está indo, e isso para ficar descrito aonde? No plano de saúde. E o Conselho de Saúde fiscaliza tudo isso, porque o Conselho é que vai aprovar esse plano de saúde. Ele também precisa passar pela Câmara dos Vereadores, se for no Estado, passa pela Câmara dos Deputados. E depois o RAG, o relatório de gestão, ele passa também, a prefeitura vai passar, então, o relatório, né? Gastei com isso, fiz isso, do que estava previsto, gastei isso, fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, por falta disso. Ele tem que explicar item por item do porquê que não fez. E isso ele precisa explicar tanto para a Câmara dos Vereadores ou dos Deputados, quanto para os instrumentos aí de fiscalização do Conselho. Ele tem que passar aí por várias instâncias para ser aprovado, porque senão não vem o financiamento, é cortado o financiamento. Certo, então, com isso, nós temos o Conselho Municipal, nós temos os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais de Saúde, nós temos o Conselho Nacional de Secretários em Saúde também. Porque o Conselho de Saúde, gente, o presidente é sempre o secretário, o secretário municipal participa do Conselho de Saúde também, né? Não o presidente, perdão, mas ele também participa, né, desses conselhos, né? Tem representantes do governo. Quando eu digo, não é ele mesmo que vai estar participando, mas como representante. Tem os representantes do governo, então, participando com 25%, totalizando, então, sendo que 50% é a população. Dúvidas até aqui? Perguntas? Então, só para a gente pensar, nós vamos falar um pouquinho... já estamos finalizando, eu vou deixar aqui e na próxima aula a gente debate sobre isso aqui. Nós temos 30 anos, não 26, 30 anos, tá? Então, nós temos aí uma reorganização do sistema para atender à confirmação do SUS, o lançamento de diversas normas e portarias, nós temos aí planos e decretos, pactos e decretos, e nós temos uma mudança nas políticas nacionais e na situação de vida do brasileiro. Vamos, na próxima aula da gente, falar sobre as normas operacionais básicas, sabe? Falar um pouquinho sobre o pacto e sobre o decreto 7.508, que é o que está em vigor até hoje. Mas nós vamos falar do Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto pela Gestão, porque é importante falar deles e que sempre cai em concurso, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre essa linha do tempo, tá bom? Gente, dúvidas até aqui? Professora, eu quero saber como é que vai ser a apresentação dos grupos, você vai dividir? Vocês é que vão dividir, eu vou colocar... Todos precisam ser formados? Não, Jackson não precisa ser formado na área da saúde para participar, viu? Qualquer pessoa pode participar do Conselho de Saúde, tá certo?
Qualquer pessoa, não precisa ser formado, não. Quanto a população tem que participar, qualquer pessoa pode participar. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês, quem chegou depois. Olha, o que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é os fóruns. Vocês vão, eu vou colocar os temas, tá? Eu vou colocar os temas lá e vocês coloquem o nome de vocês, certo? Grupo tal, coloca o nome lá na frente, dá para se organizar tranquilamente. Ó, o grupo 1, vou colocar no grupo do WhatsApp. Então, façam slide, apresentem, dá tranquilamente, ó, 3 grupos para apresentar, dá tranquilamente, tá certo? E aqui, o grupo já começa na segunda-feira, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo. Tá bom? Eu vou colocar no WhatsApp, tá bom?